4-0, fora o baile, cá entre nós. Já dá pra gritar é campeão, né? Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é domingo, dia 9 de março de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo. Hoje para analisar Atlético 4, América 0, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. O Atlético goleou o América, um chocolate para cima do Coelho e colocou a mão na taça. O jogo da volta no próximo domingo vai ser protocolar. O Atlético vai comemorar o 6º título mineiro de forma consecutiva. Antes da gente começar a nossa análise do jogo, aqueles pedidos de sempre. Deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro. Aliás, ontem a gente estreou aqui o Portão 13, nosso novo produto de jogo aqui no canal do Frossar. Ainda foi uma live piloto, né, restrita para membros, mas daqui a pouco a gente vai começar aí com as transmissões para todo mundo, as transmissões públicas, e todo jogo terá um sócio do canal aqui no estúdio, vendo o jogo com a gente, reagindo ao jogo com a gente. Então vale a pena demais virar sócio aqui do canal do Frossar, beleza? Se inscreva também no canal de cortes, o link tá na descrição, e os cortes do Portão 13 vão para lá, pro canal de cortes, e caso tenha o botão hypar, clica nele também, porque ajuda a gente demais. E esse conteúdo, como todos os outros do canal, é também um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando, e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. E no Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com variedade, com qualidade, com preço baixo, para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Bom, vamos lá, o Atlético foi a campo com uma escalação, mais uma vez, muito próxima daquela que a gente já sabe, né, do Everson ao Hulk, né, com a diferença desse caso da ausência do Hulk, e o Rubens entrou no time. O Rubens, que foi um titular ali no início da temporada, voltou ao time numa função um pouco diferente, né? O Atlético tinha, portanto, o Everson no gol, Natanael na lateral direita, Lianco, o grande nome da partida, protagonista da tarde de ontem no Mineirão, e Alonso na zaga, Guilherme Arana na esquerda, o Alan Franco como primeiro volante, junto com o Gabriel Menino e o Rubens, né? O Rubens fazendo ali um segundo volante, um meia pela esquerda. A gente vai explicar o desenho tático desse time já já. Gustavo Scarpa, Rubens e Coelho, esse era o time do Galo. E nem tem porquê, gente, eu ficar aqui falando pra vocês o desenho tático desse time. Ah, era 3-5-2, era 4-3-3, porque assim, poucas vezes na minha vida eu vi um time com tanta variação tática como esse time do Galo. Então, se eu falar aqui como que o time estava desenhado, vai valer para um pedaço do jogo, porque depois muda e não tem por que a gente ficar a cada 3 minutos da análise aqui falando, nesse momento era 4-3-3, nesse momento era não sei o quê. O time varia demais. Vamos falar de função mais do que de posição, né, no campo. O Atlético tinha aquela saída de 3 que já virou padrão com o Cuca, sempre sai jogando com os 2 zagueiros e um dos laterais, ou os 2 zagueiros e o Alan Franco como primeiro volante, ou até o Everson ajudando na saída de bola, mas é uma saída de 3 ali já muito bem treinadinha. Quando desce o Natanael para sair, o Arana já espeta um pouco mais à frente. Quando é o Arana quem desce, o Natanael já joga um pouco mais adiantado. O Alan Franco tem muita qualidade nesse início da construção também, até aqui está muito bem como primeiro volante, então sem mistério ali nesse setor defensivo. A diferença tática para esse jogo foi a postura do Rubens em campo, né? O Rubens era um segundo volante ou um meia pela esquerda e virou praticamente um triângulo ali, o meio campo do Galo, com o Franco sendo esse primeiro homem e o Menino e o Rubens um pouco mais à frente, tanto com responsabilidades defensivas, e o Rubens equilibra demais o time pela esquerda. Não à toa o Arana foi tão ofensivo ontem, não à toa o time triangulou tanto pela esquerda ontem, porque o Rubens ajuda muito nesse equilíbrio da equipe, e o Menino mais uma partidaça, jogando um pouco mais pela direita. Você tinha o Gustavo Scarpa como meia que flutua, um pouco mais solto, por uma questão de desenho, né? Você tinha o Scarpa mais pela direita e trazendo de fora para dentro, de dentro para fora, característica que ele adora, já porque justamente porque o Atlético não tinha um ponta direita, assim, de origem, né, jogando, e na esquerda tinha o Coelho. Então o Coelho jogou mais pela esquerda, mas com muita movimentação, e o Rony, esse atacante extremamente móvel, que não dá para chamar de centroavante, não dá para chamar de segundo atacante, não dá para chamar de ponta, porque ele é um pouco de tudo. Então o Atlético tinha esse time
que é muito difícil de marcar. O time do Galo é muito difícil para marcar porque ninguém guarda posição. Então o Scarpa aparecia como ponta, aparecia como meia, o Rubens flutuava, o Rony descia para armar, aparecia como ponta em alguns momentos, o Coelho jogando muita bola numa triangulação fortíssima com o próprio Arana pelo lado esquerdo. O Atlético era protagonista do jogo e dono do jogo desde os primeiros minutos. E esse encaixe do time ficou muito bom, assim. Eu só não digo que vai gerar uma dúvida no Cuca para a sequência, porque o jogador que tá fora é o Hulk. Se fosse um atacante mais normal fora, um cara que não tá entregando tanto, cara, se bobear era negócio, assim, dar sequência para esse esquema, porque o time ficou muito equilibrado. É bem verdade que o América teve um jogador a menos, a gente vai falar do lance da expulsão já já, o Atlético, né, teve pouquíssima dificuldade defensiva, ou nenhuma dificuldade defensiva no jogo. Não é um cenário que a gente vai encontrar durante toda a temporada, os adversários mais para frente serão mais fortes, eu sei de tudo isso. Mas o time ficou muito equilibrado da forma que jogou ontem, e repito, se fosse um atacante um pouco pior ali fora, eu acho que ele não teria tanta facilidade para voltar. Como é o Hulk, obviamente, ele estando recuperado, ele vai para o jogo e volta ao time e a escalação titularíssima ali. Provavelmente o Rubens vai voltar para o banco, e é justo também, mas assim, gostei demais do Rubens como esse segundo homem de meio, nessa dobradinha com o menino por ali. Acho que funcionou muito e pode funcionar muito ao longo da temporada. Eu falei que esse time é muito equilibrado, sem bola, né, e marca muito e preenche muito cada espaço do campo, e agora é um time também muito sabedor do que tem que fazer com bola. Vocês vão lembrar, quem acompanha sempre aqui o Cabeça Fria, que lá no início da temporada eu já destacava, cara, esse time do Galo tá muito interessante ofensivamente, porque chega com muita gente ao ataque. Falta organizar essa ação ofensiva. O Atlético chegava com 5, 6, 7, 8 jogadores no campo de ataque, só que muitas vezes com os caras meio que trombando, tumultuados ali no mesmo setor do campo, faltava organizar melhor essas ações ofensivas. É claro que faltava, porque isso é com treinamento, né? O Cuca joga de um jeito muito diferente do que jogava o Milito ano passado, e você não vai, em 2 jogos, fazer o time mudar totalmente a forma de atacar, de propor o jogo. Isso vai realmente demandar o tempo, mas foi um tempo muito curto, cara. O Atlético hoje é um time muito consciente do que tem que fazer com bola. Isso é reflexo de treinamento. A gente viu alguns treinos esse ano na cidade do Galo, alguns que foram abertos à imprensa, e o Cuca adora fazer aqueles treinos de quadrantes, né? Ele separa o campo ali em alguns quadrados e os jogadores têm que ocupar aqueles espaços. Então isso ajuda o jogador a ter a noção de ocupação de espaço. Olha, o cara, o meu colega, o meu companheiro tá naquele quadrado, eu tenho que estar aqui, eu tenho que ocupar o espaço, eu tenho que atacar onde não tem ninguém do adversário, onde não tem ninguém também do meu time, para gerar essa confusão na marcação adversária. O Atlético tem feito isso muito bem. E o fato de serem jogadores que não guardam posição, todos eles se movimentam muito, só que todos sabedores dessa ocupação de espaço, fica muito difícil para o adversário marcar, porque por mais que o Rony esteja do lado direito, o Scarpa por dentro, alguém infiltrando como centroavante, o Arana ultrapassando como um ponta, o cara que é daquela função vai entender, opa, o meu colega está ocupando aquele espaço, deixa eu ocupar o outro espaço. O Atlético fica assim um time muito envolvente. A gente vai passear aqui por alguns lances principais do jogo, mas peço até desculpas se eu esquecer de citar um ou outro, porque o Atlético teve muito volume. Se eu citar todos os lances do Atlético no jogo, esse vídeo vai ter 1 hora, então não tem porquê, né? Mas era um time, desde o início, muito agressivo, assim, muito ofensivo, e que fazia por merecer a vitória, que foi construída com muita tranquilidade, principalmente depois da expulsão. Mas assim, eu já acho, tá? Vou dizer isso de cara, eu ia deixar isso mais pra frente na análise, mas eu vou falar de uma vez. O Cuca falou na coletiva que o jogo estava, eu não vou lembrar a palavra, encardido, foi a palavra que ele usou, antes da expulsão. Cara, eu acho assim, é uma manifestação de respeito ao adversário. O time do América é muito bem treinado. Eu gosto do William Batista, o treinador do América, vou falar sobre ele mais pra frente. Respeito também o adversário, né, a comissão deles, o time deles, etc. Mas o Atlético, eu tenho a impressão que ganharia bem esse jogo, mesmo se o jogador do América não fosse expulso. Assim, o início do jogo do Galo já foi muito bom, o América já tinha dificuldade de marcar. O lado esquerdo do Atlético ficou fortíssimo, com o Coelho voando, com o Arana ultrapassando toda hora, com o Rubens dando sustentação por dentro. Então, o Atlético, claro, talvez não fosse fazer 4 gols, mas eu acho que ganharia esse jogo com alguma tranquilidade, com alguma folga no placar mesmo, no 11 contra 11, né? Então vamos para alguns lances importantes aqui, citar alguns lances da ordem cronológica do jogo que ajudam a explicar isso que eu tô dizendo. Aos 2 minutos, o Scarpa faz uma jogada daquelas clássicas dele de fora para dentro, trazendo da direita para dentro e finaliza. O Jori faz uma boa defesa, e aos 7 sai o primeiro gol do jogo. O frango, não tem como usar outra palavra, do Jori na finalização do Arana. Eu até olhei a súmula antes de gravar esse vídeo e o árbitro deu o gol pro Arana, mas entenderia se desse gol contra. Eu acho que aquela bola não entraria, né? Se passasse direto, acho que ela ia pela linha de fundo, mas o Jori tomou ali o famoso
peru, frango, chamem como quiser, e o Galo ali abriu o placar. Falando um pouco da jogada, né? Cara, esse lado esquerdo do Atlético, repito, ficou muito forte com o Cuejo e o Arana dobrando por ali, né? Você tem o Rubens sustentando e esses dois caras para tabelar, e em alguns momentos o Rubens também encostando para fazer uma triangulação, fica muito difícil de marcar. E o Cuejo tá jogando demais. O Cuejo é uma das gratas surpresas desse início de temporada do Atlético. Eu digo surpresa porque eu não esperava que ele jogasse tanta bola. Eu esperava um jogador útil, um jogador interessante, um jogador equilibrado, que marca, que ataca, mas não esperava isso tudo, sendo bem sincero. Tenho até que fazer um pedido de desculpas público aqui, porque teve uma live para trás aí no canal, acho que a última live de sexta, que a gente fez uma tier list das contratações, separando, né? Esse cara é titular absoluto, esse cara vai brigar por posição, esse cara tem que mostrar para que veio e tal. E eu cheguei a colocar o Cuejo na camada ali na prateleira do briga por posição, porque eu pensei no Júnior Santos quando voltar, né? E eu acho que o Júnior Santos vai jogar muito bem nesse ano pelo Galo, tá? Pela característica. Falei assim, cara, o Cuejo vai entrar ali na briga com o Rony, com o Júnior Santos, etc. Mas eu mudei de ideia durante a tier list e agora eu reitero essa posição de que o Cuejo é hoje titular absoluto do Atlético. Se em algum momento da temporada ele cair de rendimento, algum outro ponta começar a jogar muito, o Cuca mudar a forma de jogar, beleza, pode acontecer. Mas nesse momento é impossível pensar no time do Atlético sem o Cuejo. Jogadoraço, inteligentíssimo, é o cara que sai de fora para dentro e tem finalização, tem passe, tem jogada de ponta mesmo, de linha de fundo para cruzar. Cara, jogador completo, assim, ele faz uma jogada muito inteligente, o Arana ultrapassando sem medo de ser feliz, por quê? Porque tem o Rubens dando sustentação lá atrás, a gente viu o Arana toda hora atacando ano passado, porque o time estava mais equilibrado no setor do lado esquerdo, sem depender tanto dele, vamos dizer assim, né? Lembrando que estava 11 contra 11 aí nesse momento, né? O Cuejo faz o passe pro Arana, o Arana cruza, e aí o frangaço do Jori. A gente estava fazendo, como eu disse, o react aqui, né, o Portão 13 no jogo de ontem. A live foi restrita para sócios, mas o conteúdo depois que terminou está disponível aí no canal para quem quiser ver. E inclusive o corte, né, da reação tá lá no canal de cortes. E aí eu nem consigo comemorar o gol, cara, porque o bandeirinha levanta a bandeira, né? Depois que eu fui ver que a orientação nesse caso, tem dúvida se a bola entrou ou não, é o bandeirinha levantar. Quando o bandeira levanta, eu falei, deu algum impedimento, deu alguma falta, vai anular, eu não consigo comemorar no primeiro momento. E depois que eu vejo o replay, cara, não tem nada no lance, não tem impedimento, não tem falta, não tem nada. Foi um frangaço mesmo do Jori, é aí que eu fui entender que o cara levantou para mostrar pro juiz que a bola entrou, que o Jori tenta depois voltar ali e evitar o gol, mas já era tarde demais, o Atlético ali fazia 1-0 e iniciava a construção da goleada. Aos 13 tem uma jogada ensaiada num lance de escanteio e algo que eu gosto muito, que eu já elogiei aqui muitas vezes e vou falar mais uma vez. A variação, né, o repertório de bola parada é algo que me agrada muito. Quantas vezes a gente não viu o time do Galo que só batia escanteio de um jeito? Tinha 10 escanteios no jogo, os 10 eram no primeiro pau, isso me matava de raiva. O Atlético com o Cuca não é assim. Tem escanteio curto, tem escanteio no segundo pau, teve até uma cobrança direta ontem do menino tentando um gol olímpico, que o Jori fez a defesa, botou para a linha de fundo, eu acho que aquela bola entraria. Então, assim, tem variação e isso, obviamente, é positivo porque dificulta a marcação. Aos 13 tem essa jogada que o menino bate um escanteio para o Scarpa, nem é um escanteio tão curto assim, o Scarpa está ali mais ou menos alinhado com a linha da grande área, e o Scarpa dá um passe espetacular para o Arana, que infiltra ali pela esquerda e o Arana finaliza, o Jori faz uma boa defesa, né? Seria já o segundo gol do Arana, que aliás é carrasco do América, né? O Arana adora fazer gol contra o América. Depois o América tem duas chegadas ali com razoável perigo, uma bola que o Everson sai jogando errado, que o jogador dele finaliza de fora, o Everson faz uma defesa segura, depois uma bola cruzada que eles conseguem um desvio de cabeça, o Everson faz mais uma defesa segura, foram as duas chances do América, talvez no jogo, assim, não lembro de outras, porque logo depois, aos 22, tem o lance da expulsão. Vamos lá! Eu não vou ficar falando muito dessa expulsão, não, porque a minha opinião é muito simples, cara. Se a gente considera que aquilo ali não é um lance para vermelho, a gente vai dizer que é do jogo, o cara dá um tapa na nuca do adversário. E não é do jogo, aquilo ali é uma agressão. Frossá, é uma agressão pro cara rolar no chão, ai que dor na nuca? Claro que não, mas, cara, você vai julgar, condenar o Cuejo, que ele valorizou aquela ação? Qualquer jogador do planeta faria aquilo ali. Ele toma o tapa na nuca, vai pro chão, ciente, sabedor de que ele teve sim um movimento da agressão do adversário, e ele valoriza até o árbitro expulsar. E o árbitro para mim foi correto, porque deu vermelho para o jogador do América e o amarelo para o Cuejo, porque o Cuejo também tem uma ação ali, mas é uma ação de bloqueio, é uma ação de disputa por espaço, mas que é faltosa, eu concordo, né?
no jogador do América. Então, amarelo para o Coelho, vermelho para o jogador americano. Assim, o próprio William Batista, para a gente não se estender na polêmica, né? Eu vi algumas pessoas chorando esse lance, mas mais cruzeirense, que nem tá disputando a final, não tem nada para falar e tem que ficar vendo o jogo do Atlético enchendo o saco. Porque, cara, o treinador do América falou na coletiva que era lance para vermelho, né? A única coisa que ele questiona e que eles questionam, acho que o Mariano falou disso também na saída do campo, acho que ainda no primeiro tempo ou no final, não vou lembrar, é que foi muito rápida a decisão, né? Que o Bandeira e o quarto árbitro ele auxiliaram o árbitro principal que já expulsou direto, que era lance pro VAR chamar, pro árbitro olhar com cuidado e tal. Mas, cara, se o Bandeira viu, ou o quarto árbitro, não sei exatamente qual dos dois, viu o lance, avisou ao árbitro principal, o árbitro principal, né, deu o vermelho com base na orientação, olha, foi uma agressão, ele expulsou, tá certinho, tá certinho. O protocolo do VAR, e eu vi o Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem da TV Globo, falando isso hoje, inclusive. O protocolo do VAR é chamar quando há um erro crasso da arbitragem de campo. O bandeirinha tá ali para auxiliar o árbitro. O quarto árbitro é a mesma coisa. Se não, tira esses caras daí. Você tem VAR, se não tem mais gol de impedimento que foi mal marcado, o VAR resolve isso. Para que tem o bandeirinha lá? O bandeirinha é um árbitro auxiliar, o nome já diz, do lado do campo. Então, se ele viu, ou o quarto árbitro, a mesma coisa, viu e avisou o juiz expulsou, e foi um lance, no mínimo, interpretativo, para mim, lance para vermelho, acabou, não tenho o que dizer, a expulsão foi correta, e ali o América ficava com um jogador a menos, e realmente, se o Atlético já era, na minha opinião, como eu disse, muito melhor antes da expulsão, depois virou um jogo de um time só, né? O América passou a só se defender, tentar evitar gols do Atlético e não conseguiu. Aliás, é interessante se a gente falar o que o William Batista, o bruxo, treinador do América, tentou do ponto de vista tático, né? Ele tira o Adson e coloca o Júlio no time. O Júlio é um zagueiro, o Adson é atacante. E ele faz um 5-3-1, muito claro, assim, muito desenhado. Ele faz uma linha de 5, 3 caras marcando mais numa segunda linha e deixa o Fabinho, que é aquele atacante que fez gol na gente lá no primeiro turno, sobrando na frente para tentar puxar um contra-ataque. E não só para isso, ele explica isso na coletiva. E eu, assim, eu sou viciado em coletivo, meus amigos até brincam, cara, você é maluco, como assim? Ver coletiva do América, eu vejo. Eu gosto demais de ver coletiva para ver as nuances táticas ali do jogo. O William Batista explica o que ele quis com esse 5-3-1. Né? Ele fala, cara, eu deixo o Fabinho, óbvio, para tentar puxar contra-ataque no lance de transição, um jogador rápido, mas não só por isso. Eu peço a ele para não voltar. Então, o que o William Batista faz? Ele deixa um atacante mais parado no campo ofensivo dele para tentar segurar esse cara sozinho, o Lianco e o Alonso, para tentar evitar que os dois zagueiros do Atlético saíssem, ou pelo menos um deles saísse para construir. Se ele conseguisse evitar, se ficassem os dois zagueiros presos, né, preocupados com o Fabinho, com o atacante do América, ele não teria desvantagem numérica no campo defensivo dele de ataque do Galo, porque ficaria um 8 contra 8 no campo nosso de ataque, já que no nosso campo de defesa, ataque dele estaria 2 contra 1 a nosso favor, né, os dois zagueiros e o Fabinho. Ou a outra alternativa que ele pensou, ele explica no coletivo, eu adoro quando o treinador explica o que ele tentou do ponto de vista estratégico. Ele pensou assim, cara, se o Lianco sai, beleza, eu ia ter um 9 contra 8 no meu campo de defesa, o Atlético teria vantagem, eu vou correr um risco, mas eu tenho um mano a mano no meu ataque. Então, se o América recuperasse uma bola, por exemplo, num lance que o Lianco foi pro ataque, né, ele poderia ter um mano a mano do Fabinho contra o Alonso, e aí poderia ser um lance de perigo. A estratégia dele foi essa, faz sentido do ponto de vista de estratégia, na prática não funcionou, porque o Atlético foi muito dominante e por tudo isso que eu venho explicando. O time se movimenta demais e ele não segurou os dois zagueiros, porque o Lianco toda hora que dava, avançava, não à toa, fez 2 gols, e o Atlético já estava melhor no jogo antes, com a confiança da expulsão, virou um time completamente dominante no jogo. Depois disso, blitz completa do Atlético, né? Teve cruzamento do Arana para o Rony, que ele não consegue finalizar. Na segunda bola, o Coelho tenta uma finalização e é bloqueado. Teve aquele quase gol olímpico do menino que eu citei há pouco. Teve um chute do Rubens também, numa outra jogada do Coelho, que ele rola para trás e o Rubens finaliza cruzado. A bola queimando a grama sai pela linha de fundo. O Atlético era muito dominante e aos 40 o América toma o segundo gol, o primeiro gol do Lianco no jogo, por aquilo que eu disse, né? O William Batista não conseguiu segurar os dois zagueiros do Galo no nosso campo defensivo. O Lianco estava marcando lá no campo de ataque, já na intermediária ofensiva, né, do campo, e ele consegue recuperar uma bola. A bola fica com o Atlético, entra no Scarpa, o Scarpa
inteligentemente dá um passe muito bonito para o Lhanco sustenta o zagueiro do América ali no corpo a corpo e finaliza por baixo das pernas do Jori, a finalização ali meio caindo, né? Ele estava muito rápido, né? Correndo o risco de passar da bola, mas ele consegue finalizar e fazer o primeiro gol. E, cara, as imagens depois do gol do Lhanco são espetaculares. Aliás, depois dos gols, né? A família dele na arquibancada, a esposa, os filhinhos dele, a família lindíssima, inclusive. A comemoração dele bem no estilo Lhanco mesmo, daquele jeito, né? Deixando tudo ali, entregando tudo muito enérgico, os companheiros todos festejando muito com ele. É um cara que merecidamente faz os primeiros gols pelo Galo, merecidamente vinha ostentando a faixa de capitão na ausência do Hulk, é um líder nato dentro do campo, assim, isso é muito fácil da gente observar, muito claro, ele orienta, ele briga, ele tem frieza, o Cuca falou que depois do clássico lá, daquela polêmica, do pisão dele no braço do Dudu lá no clássico, etc, que conversaram muito com ele, que foi um lance acidental sim, mas que conversaram porque é importante ele equilibrar, ele dosar essa energia que ele tem, e o Lhanco tem conseguido dosar, então, cara, eu só tenho elogios a fazer ao Lhanco, aliás, não só ao Lhanco, mas ao time inteiro, mas ele foi o grande protagonista, então a gente precisava reservar ali um tempinho para falar especificamente dele nesse vídeo. Tá jogando demais, tá comendo a bola, né? Muito firme na marcação, bem pelo alto, bem por baixo, aparece na frente, faz gol, fez o primeiro gol de cabeça, a gente vai chegar, né, no terceiro gol do jogo, segundo do Lhanco já, então espetacular, assim, mais uma vez a atuação do Lhanco, daquelas tardes para ele guardar na memória com muito carinho, para o torcedor do Galo também lembrar com muito carinho aí daqui para frente. Ainda no primeiro tempo, ainda tem uma finalização de fora do Coelho, um chute bloqueado do Scarpa, mas é isso, o Atlético levou esse 2-0 pro vestiário, aliás, foi o típico vira 2, termina 4, né, padrão ali, 2 gols em cada tempo, a goleada bem no script, assim, que a gente já viu muitas vezes no futebol. Intervalo de jogo, intervalo também na nossa análise para o recado dos nossos patrocinadores de longa data aqui no canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, kto.bet.br, jogue com responsabilidade, lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Ontem tinha Odão lá na KTO, tá? Vitória do Galo, com o gol do Rony, estava pagando 4. A aposta máxima é R$25, porque a KTO estimula o jogo responsável. Quem fez a fezinha de R$25 ganhou 100 com um resultado que era, né, bem plausível, ali, bem possível de acontecer. Vitória do Galo, gol do Rony, tudo bateu. Então vai lá na KTO, tem ganho antecipado, tem odão, tem chance extra, muita coisa legal para você se divertir com responsabilidade, beleza? Recado também da Confiax, também nosso parceiro de longa data. A Confiax tem seguro para o seu carro, tem plano de saúde, tem consórcio, tem seguro de vida, tem muita coisa. E a gente está chamando a atenção para o seguro para o seu celular, meu filho. Seguro para o equipamento eletrônico é muito importante. E na Confiax você faz um seguro para o seu celular a partir de R$ 11,29 por mês. É isso mesmo, menos de R$12 por mês, dependendo aí do modelo do seu celular. Claro, você já faz o seguro e fica tranquilo. Caso de furto, enfim, você está dominado aí, está sossegado com o seu patrimônio, beleza? Entre em contato, o QR Code está na sua tela, fale com a Confiax, seguro de verdade é Confiax. Galo volta no mesmo padrão, né, de intensidade do primeiro tempo, faz o 3-0 com 2, 3 minutos ali do segundo tempo, numa jogada de triangulação pela direita, mais um escanteio com repertório, um escanteio curto, e tinham por ali o Scarpa, o Gabriel Menino e o Natanael. Eles triangulam por ali, o Natanael quase perde o domínio, mas briga muito, né? O Natanael é o falso magro, né, cara? Você olha pra ele e fala, esse cara é magrinho, mas ele tem um físico muito interessante, ele consegue brigar, consegue ocupar o espaço, não perde a bola nessa disputa, dá o passe pro Menino e o Menino bate muito bem na bola, limpa o marcador, cruza no segundo pau, a bola perfeita. Aquilo lá é treinamento, obviamente, tanto a ocupação do espaço do Lhanco lá no segundo pau, quanto o cruzamento do Menino, não é uma bola rifada pra área, muito bem cruzado, e o Lhanco bem posicionado, aquele cabeceio-chute, né? Um cabeceio com muita força, que ele consegue direcionar ali a bola para o gol, e aí não tem nada que o Jori possa fazer. O Jori foi mal ali no primeiro tempo, é bem verdade, mas esse gol e o gol do Rony não tem nada de culpa dele. O Lhanco faz o gol e sai igual um maluco comemorando, ele brinca, né? Pô, no intervalo eu tava feliz, falando que eu ia comemorar muito que eu fiz um gol, mas agora que eu fiz 2, sei lá o que eu vou fazer. Mas, enfim, merece demais, mais um gol para a história dele, do Galo, do Mineirão, do Clássico, da final do Campeonato Mineiro. E ali, cá entre nós, o jogo estava decidido, e a final também, né? 3-0 para mim já seria um resultado para garantir ali essa conquista, e principalmente pela forma que o Galo vem jogando, o 4-0, que a gente vai comentar já, e sacramentou mais ainda, mas muito legal. O cruzamento do Menino, que está jogando muito, e a finalização do Lhanco para fazer 3-0 para o Galo.
Ali estava resolvida a final, como eu disse, o Atlético continuava chegando com muita gente ao ataque, né? A quantidade de jogadores do Galo que pisam na área constantemente é impressionante. O Galo chega muitas vezes com 7 jogadores dentro da área, 7, 8 caras pisando na área, é um número muito interessante e esse volume ofensivo, claro, né, é difícil você sustentar isso ao longo de toda a temporada. O Cuca fala inteligentemente na coletiva que para você sustentar esse tipo de jogo intenso o ano inteiro, você não precisa de um time, você precisa de um elenco e ele está certo. Mas até aqui o Atlético tem conseguido manter um desempenho ofensivo muito legal. Pouco tempo depois desse segundo gol do Lianco, o terceiro do Galo, o Lianco tenta uma bicicleta, cara. Eu tava aqui no estúdio, aqui no Portão 3, eu até brinco na hora que ele tenta virar a bike, falei, se esse cara faz esse gol de bicicleta agora, para o jogo, manda ele fazer um antidoping, porque alguma coisa tem, não tá normal. Mas na verdade tá, né? O Lianco tem realmente mantido um nível de atuação impressionante, tem muita energia, e ali, imagina, os caras fazem um hat-trick no Mineirão, numa final de bicicleta. Seria um gol com bola rolando com o pé, o outro de cabeça e um de bike. Um zagueiro numa final de campeonato seria realmente histórico. Já foi histórico fazendo 2 gols, mas quase teve o terceiro ali nesse lance. A bola pegou na defesa do América e saiu. Aos 18, quarto gol do Galo na partida, o gol do Rony, numa bola que o Atlético ganha, disputa lá no setor da intermediária, a bola fica viva ali no meio campo e o Rubens, inteligentemente, faz o passe por cima ali pro Rony. No lance, né, que o Rubens dá esse passe pro Rony, você pode ver que tá ele e o menino lado a lado. Você tendo esses 2 caras ali, por isso que eu falei que esse esquema é muito interessante, só não vai ter sequência porque quem tá fora é o Hulk. Cara, você tem 2 caras criativos, o Rubens sabe jogar, o Rubens é um cara que vai agregar também com bola e que sem bola vai saber fazer a função do lateral quando ele estiver recompondo ali naquela posição, sabe fazer um segundo volante, enfim. Ele dá o passe muito, muito bonito pro Rony. O Rony, na velocidade, ele não vai perder para zagueiro nenhum, não adianta. Ele chega antes. Quando a bola para de quicar, ele finaliza, finalização certinha na saída do goleiro. O Galo ali fazia 4-0. E é legal a gente observar, né? A gente olhar quem participa dos gols do Galo. Como eu disse, na súmula o gol foi dado pro Arana no primeiro. Então, olha só. Primeiro gol, assistência do Coelho, gol do Arana. Segundo gol, que foi o do Lianco, assistência do Scarpa, gol do Lianco. Terceiro gol, assistência do Menino, gol do Lianco. E quarto gol, assistência do Rubens, gol do Rony. Então, olha a quantidade de jogadores que participam dos gols. Isso é resultado disso que eu estou dizendo, um time que ataca com muita gente e de forma organizada. Então, os meias participam, os pontas participam, o centroavante participa, os laterais participam e isso, obviamente, é mérito do treinador, não tem como dizer o contrário. O Cuca vem fazendo um ótimo trabalho, o Atlético vem enfileirando ótimas atuações ali com 18 do segundo tempo, 4-0, o jogo estava mais que resolvido e o Atlético até poderia ter feito mais gols. Aos 23, por exemplo, tem aquela bola na trave do Rony, o Arana faz um cruzamento desses com a mão, né? Impressionante a facilidade que o Arana tem para cruzar. O Arana, num time equilibrado que dá a ele sustentação e espaço para ele jogar pelo lado do campo, ele vai enfileirar assistências e em alguns momentos ele vai fazer os gols dele. Isso é impossível de não acontecer, porque a qualidade dele é muito acima da média. Ele faz um cruzamento espetacular, consciente, mais uma vez, não é aquela bola rifada para a área, consciente no segundo pau. O Rony, que não poupa nada, não dosa nada, se joga na bola, finaliza, a bola infelizmente bate ali no pé da trave, quase ali seria o 5º gol do Galo, o 2º do Rony na partida, isso com 20 e poucos minutos. Era realmente um vareio de bola e depois disso o Cuca começa a fazer as alterações, né? Vou até colar aqui para não esquecer, ó. Entram o Daverson, depois entram Caio Paulista, Bernard, Igor Gomes e Patrick. São esses os jogadores que entraram no segundo tempo. O Daverson, depois que entra, até tem uma chance ali aos 30 minutos, mas finaliza mal. E, cara, não tem como falar mal de ninguém, assim. É aquela típica vitória sem poréns. A vitória que não tem o que se tirar. Ah, não, foi muito bem, criou isso, aquilo, mas esse cara aqui destoou, esse cara jogou abaixo. Todo mundo jogando muito bem, o time muito equilibrado, com bola, sem bola. É uma vitória incontestável do Atlético. Eu entendo o discurso dos jogadores e do Cuca de que, calma, foi só um primeiro jogo, tem o jogo da volta. O Scarpa, quando a torcida começou a cantar é campeão no Mineirão, fez um gesto. Não, gente, calma. Mas não dá para pedir calma para um torcedor que vê o time nas últimas 9 partidas ganhar todas, fazer 21 gols, se tomar um, vencer uma final de campeonato por 4-0. A final de Mineiro que a gente ganhou por 4-0 no século foi o 4-0 em cima do Cruzeiro em 2007. E o adversário era melhor, o nosso time era pior e o 4-0 foi suficiente para o título com tranquilidade.
Então, não dá, vai me desculpar, não dá pra pedir pro torcedor, não, tá errado, o Cantar é campeão. Não tá, cara, não tá. O Atlético tá jogando muito bem. É claro que é futebol, pode acontecer, uma vez em 1 milhão acontece, mas o torcedor, ele vai ter a humildade até certo ponto, né? Passando dali, ele vai realmente comemorar e festejar, porque o título mineiro, o sexto seguido, tá muito próximo de chegar. Cara, tá permitido ser otimista nesse momento, né? Ficar animado com o ano do Atlético. É evidente que o ano tá só começando, que foi só o campeonato estadual e as primeiras fases de Copa do Brasil até aqui, que o Atlético não encarou adversários, né, no nível que ele vai encarar ao longo da temporada, não pegou ainda um Flamengo, um Palmeiras. Quando a gente tiver enfrentamentos, né, confrontos desse nível, a gente vai entender quão preparado está esse time, mas vários times brasileiros também tiveram até aqui apenas adversários inferiores, apenas estadual, etc., e não estão jogando a bola que o Galo está jogando, não estão enfileirando vitórias como o Galo está enfileirando. O Atlético em outras temporadas também começou o ano com o Mineiro, com jogos fáceis, e não conseguiu jogar essa bola que está jogando. O rival jogou só o Campeonato Mineiro e não conseguiu passar da semifinal, por mais que tenha sido algo bem frequente, né? Tem sido algo bem frequente, o Cruzeiro não ia à final do Mineiro nesse século, mas um time milionário, cheio de estrelas, meu Deus do céu, vai deitar esse ano, e parou no América na semifinal, o time esse que o Atlético aplicou uma goleada sonora de 4-0 na decisão do campeonato. Então dá para ser otimista, é aquele otimismo sempre com aquela observação. Cara, estamos muito confiantes, estamos muito otimistas, estamos animados, porque o Atlético está jogando muito bem, tem variação, tem repertório, o time muda a forma de jogar e continua jogando muito, o time perde a sua principal peça, que é o Hulk, e continua jogando muito, o time vem de 2 goleadas em sequência, não dá para vir com esse papo chato, com esse papo bunda de, ai, mas é só mineiro, não pode empolgar. Claro que pode empolgar. Torcer é isso. Torcer é você empolgar quando o time tá bem, é você ficar preocupado quando o time tá mal, é você sofrer quando o time perde, você comemorar quando o time ganha. Isso é torcer. Torcer não pode ser só no momento do título, no momento do jogo mais importante da temporada. E nesse momento, início de março, reta final do Campeonato Mineiro, o Atlético está jogando muita bola e o time e o torcedor tem toda a razão de torcer, de ficar animado, de ficar empolgado e de sonhar com uma temporada vitoriosa, porque o Atlético tem sim condições de brigar por títulos nesse ano de 2025, com ainda alguns ajustes de elenco que precisam ser feitos, todo mundo sabe, mas o início é sim muito animador, beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado dessa análise. Se gostou, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito. Mais uma vez eu agradeço pela parceria de sempre, pela atenção de vocês. E saudações atleticanas, nos próximos dias a gente tem conteúdo normalmente aqui no canal, com live, com vídeo, muita coisa legal vindo pela frente, beleza? Viva o Colossal Clube Atlético Mineiro, vamos comemorar esse hexacampeonato no próximo fim de semana com justiça, porque passamos um perrenguinho no início do estadual e é mais do que justo comemorar esse título para começar bem o ano. Saudações, forte abraço e até a próxima.